Olá, vamos seguindo com as nossas reflexões com Deus e continuamos refletindo na rebelião do homem contra Deus e continuamos no livro de Gênesis, capítulo 4. No verso 17 está escrito assim: Então Caim coabitou com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada e a outra Zila. Pulando agora para o versículo 23, está escrito assim: Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes. Ora, vejam, como eu já disse anteriormente, o efeito que o pecado traz sobre o ser humano, a distorção de caráter, a deformação no caráter do ser humano que o pecado traz. Lameque, descendente de Caim, ao invés de procurar o caminho certo, ao invés de procurar fazer a vontade do Senhor Deus, a vontade do Criador, ele procurou sim suplantar, superar a Caim. Ele disse: olha, Caim matou um homem e seria punido, vingado 7 vezes. Eu matei um homem e matei uma criança, portanto eu serei vingado 70 vezes 7. Notem o que o pecado, o que a rebelião do homem contra Deus produz no coração do ser humano. O tipo de ser humano que vai se tornando na medida que vai se afastando de Deus, na medida que vai assumindo, na medida que vai exercitando a rebelião contra Deus. O homem, ao invés dele buscar aproximar-se de Deus, agradar a Deus, na verdade, quando ele se afasta de Deus, ele vai entrando num estado de decadência cada vez maior. Ele entra numa espiral de decadência cada vez maior. E isso, prestem atenção, meditem nisso, reflitam nisso. A humanidade, ela tem uma facilidade muito grande, ela tem uma facilidade enorme, sempre a ir se pervertendo, sempre a ir para baixo, para ir caindo cada vez mais em todos os sentidos, moralmente, mentalmente, fisicamente. O ser humano tem a tendência nata a cada vez cair, a cada vez ir se degradando. E se ela se afastar de Deus, moralmente, espiritualmente, essa decadência será rápida e fulminante. Foi o que aconteceu com Lameque, descendente de Caim. Ao invés dele buscar evoluir, dele buscar crescer em comunhão com Deus, em obediência a Deus, ele assumiu de vez a rebelião contra Deus. E foi decaindo, matou um homem, não satisfeito, matou uma criança, e ainda foi se contar vantagem, se vangloriar para as suas mulheres, para as suas esposas, como se aquilo fosse algo louvável, mas aquilo é algo reprovável. Então, mais uma vez, cuidado com a rebelião contra Deus. Cuidado quando você se rebela contra Deus e não quer dar ouvidos
a palavra de Deus, não quer dar ouvidos às coisas que o Senhor diz para você, a tudo que o Senhor fala com você. Porque a destruição é certa, a queda é certa, um espiral de decadência. A pessoa que se rebela a Deus, que foge de Deus, ela entra numa espiral de decadência. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Toma-nos em tuas mãos e nos sustenta, Pai, na tua presença. Nos firma, Pai, nos guarda, nos fortalece na tua presença, fazendo a tua vontade, ouvindo o teu querer, as tuas palavras. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.